Bom, senhores e senhoras, nesse mapa mental, vamos fazer um resumão sobre a indústria açucareira e o Brasil holandês. Portugal, para proteger as terras dos invasores e para aumentar a lucratividade, decidiu colonizar o Brasil e investir na produção de açúcar. Afinal, esse era um artigo de luxo na Europa. Essa produção de açúcar ocorreu no Nordeste brasileiro. Lá o clima era favorável e a distância em relação à Europa era menor. Nesse momento da história do Brasil, surgem os senhores de engenho. Carinhas poderosos esses. Moravam em casas grandes e tinham um monte de escravos que trabalhavam para eles e eram trazidos da África. Nem precisa dizer que em condições desumanas. Para amenizar esses problemas e tentar manter os escravos sob controle, os senhores de engenho cediam parte de suas terras para que os escravos pudessem plantar e cuidar de pequenos animais ao seu modo. Esse costume a história batizou como sendo a brecha camponesa. Entretanto, é bom que se diga que nem todos os escravos aceitavam sua condição. Muitos fugiam e se refugiavam nos quilombos. Foi assim que se formou o famoso Quilombo dos Palmares, que teve como um dos seus líderes Zumbi. Zumbi acabou sendo executado, decapitado e teve sua cabeça exposta em praça pública. Mas, muito tempo depois, a sua morte nos ajuda a refletir sobre a história da escravidão do negro no Brasil. Mudando de assunto, um dos principais parceiros portugueses na empreitada açucareira foram os holandeses. Esses carinhas investiram pesado por aqui, financiaram as construções de engenho e eram os responsáveis por comercializar o produto na Europa. E ganhavam uma boa grana com isso. Acontece que as coisas azedaram. Portugal ficou sem rei e o rei da Espanha passou a tomar conta de Portugal. Esse evento foi batizado como sendo a União Ibérica. Espanhóis e holandeses eram inimigos. Aliás, a Espanha tinha um monte de inimigos. Por isso, os espanhóis proibiram os holandeses de fazer comércio com o Brasil e com outras colônias da União Ibérica. Os holandeses, então, decidiram invadir o Nordeste brasileiro. Na primeira invasão, no ano de 1624, foram expulsos rapidamente, um ano depois. Entretanto, voltaram um pouco mais tarde, depois de 5 anos, e nessa segunda invasão foram mais bem-sucedidos. Ficaram por aqui mais de 20 anos. Nesse período é que veio para o Brasil um carinha chamado Maurício de Nassau. Ele era o representante holandês em terras brasileiras e era querido carinha. Afinal, ele emprestou grana para os senhores de engenho retomarem suas atividades e investiu pesado na infraestrutura da região do Recife. Mas, como sempre na história, as coisas não duram para sempre. Nassau foi despedido ou pediu demissão, não vem ao caso. O que importa é que ele deixou o Brasil. Nassau foi embora e os senhores de engenho se uniram contra os holandeses que estavam pressionando para receber os empréstimos que tinham feito. Dessa forma, os senhores de engenho deram início a uma revolta, a chamada Insurreição Pernambucana. Nessa insurreição, rolaram as Batalhas dos Guararapes, que entraram para a história como sendo um marco do nascimento da brasilidade, do sentimento de identidade nacional. Afinal, foi a luta dos nativos, brancos, negros e índios contra os holandeses e sem, pelo menos em um primeiro momento, a presença de Portugal, que tinha se aliado, curiosamente, à Holanda em busca de sua independência, na chamada Paz de 10 anos. No final das contas, no ano de 1654, os holandeses foram expulsos. Mas um pouco mais tarde, mesmo com a expulsão, os portugueses tiveram que indenizar a Holanda para que ela reconhecesse as terras brasileiras como sendo pertencentes a Portugal. Esse acordo foi chamado de Paz de Haia e foi firmado no ano de 1661. Depois disso tudo, os holandeses vão produzir açúcar nas Antilhas. E o açúcar brasileiro não vai conseguir competir com o açúcar holandês. Dessa forma,
o Brasil vai ter que se reinventar. É nesse momento da história que os bandeirantes entram em cena e a busca pelo ouro se intensifica. Mas esse é assunto para outro mapa mental. É isso, senhoras e senhores. Muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu, fui!